Olá! Hoje a gente vai mergulhar em A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. É uma proposta bem moderna para a gente aprender a gerenciar não só as horas do dia, mas a vida como um todo. E tudo começa com uma ideia que com certeza todo mundo já sentiu na pele. Aquela pressão constante, a lista de tarefas que parece não ter fim e a sensação de que o tempo está sempre escorrendo pelos dedos. O resultado disso? Bom, é um ciclo vicioso. A saúde, a família, os projetos pessoais, tudo isso vai sendo empurrado para depois, sempre em nome de coisas mais urgentes. E o que sobra no fim do dia é um baita estresse generalizado. E olha, isso não é só uma percepção. Os dados da metodologia da Tríade mostram um número que chega a assustar. Em média, as pessoas gastam só 30% do tempo delas com atividades que são de fato importantes. É muito pouco, né? E isso nos leva a uma mudança bem grande de perspectiva. O método argumenta que a raiz do problema talvez não esteja no relógio em si. A verdadeira questão é outra. E se o problema for, na verdade, uma questão de escolha? E aqui está a ideia central. Essa história de gerenciar o tempo pode até ser um pouco enganosa. O que a gente gerencia de verdade é a nossa capacidade de fazer escolhas. É esse poder que nos tira de uma vida reativa, que só apaga incêndio, e nos leva para uma vida proativa. Com essa ideia de escolha bem clara, a gente pode então conhecer a principal ferramenta do método. É o conceito que redefine o jeito como a gente enxerga tudo o que faz, a famosa Tríade do Tempo. A primeira esfera é a do importante. Pensa nela como as atividades que têm valor de verdade, sabe? Aquelas que trazem resultados de verdade e que estão alinhadas com uma missão de vida, com os nossos grandes objetivos. A segunda é a esfera do urgente. Aqui moram os incêndios do dia a dia. São as coisas que gritam por atenção imediata, que têm prazo para ontem e que, claro, são a maior fonte de estresse que existe. E por último, a esfera circunstancial. Basicamente, são as tarefas desnecessárias, o tempo perdido com coisas que a gente faz por conveniência ou por uma obrigação social meio sem sentido. São as atividades que, no fim, só geram frustração e não agregam nada. E agora vem a grande virada de chave do método. Uma atividade nunca, jamais, pode ser importante e urgente ao mesmo tempo. Pensa bem, no momento em que algo que era importante se torna urgente, isso é um sinal claro de que o planejamento falhou. A tarefa mudou de categoria e agora ela pertence à esfera do estresse. Esse desequilíbrio todo acaba criando alguns perfis bem clássicos. Um deles é o super-homem, que tem a tríade completamente dominada pela urgência. É aquela pessoa que vive num estado de crise constante, correndo de um lado para o outro só para apagar incêndios. Um outro perfil bem comum é o Homer Simpson. Neste caso aqui, a vida é dominada pela esfera circunstancial. É uma existência mais passiva, guiada pelo que aparece, pelo que é mais fácil, e não por metas e sonhos pessoais. Ok. Se esses perfis são armadilhas, como é que se escapa delas? A metodologia propõe um caminho bem claro para a gente dominar o nosso tempo. É um processo de 5 fases que, juntas, formam um verdadeiro mapa por equilíbrio. Esse caminho começa com autoconhecimento e vai avançando de um jeito bem lógico. Cada fase prepara o terreno para a próxima, criando um sistema completo para construir uma vida com muito mais propósito. O processo vai do mais profundo para o mais prático. Tudo começa na identidade, definindo a missão de vida. Isso se transforma em metas claras. Essas metas, por sua vez, precisam de planejamento e organização. E no final, tudo isso deságua na execução, no ato diário de fazer o que realmente importa. Seguindo esse caminho, aquele objetivo final começa a se tornar realidade. A ideia não é só gerenciar uma lista de tarefas, mas sim vivenciar o tempo de um jeito completamente diferente, com muito mais significado. E aqui tem um ponto fundamental. O objetivo não é de forma alguma eliminar por completo a urgência ou as distrações. Isso seria impossível, né? A meta é construir uma vida onde a esfera da importância seja o padrão, seja o foco principal da nossa energia. O alvo é este aqui, a tríade ideal. Uma representação visual de como seria uma vida equilibrada, proativa e, acima de tudo, gratificante. No fundo, essa abordagem toda busca evitar aquele que talvez seja o maior dos arrependimentos, o de chegar no final e perceber que a vida foi gasta com as coisas erradas, como essa citação descreve tão bem. Então, no final das contas, a Tríade do Tempo vai muito além de um simples gerenciamento de tarefas. Ela é uma metodologia de administração pessoal que dá o poder para a gente viver de forma mais intencional. Isso tudo deixa uma reflexão final, uma pergunta para a gente carregar ao longo do dia. De tudo que existe para ser feito, qual é aquela coisa realmente importante que merece o nosso tempo hoje?